Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Olha, hoje eu vou dividir o papo em duas partes. Hoje eu farei a primeira, que é um balanço do ano de 2024 e vou começar pelo balanço da situação mundial. Com a eleição do Trump nos Estados Unidos, a classe trabalhadora do mundo todo está mais ameaçada do que nunca. Trump é um ricaço corrupto, considerado culpado em 34 acusações de fraude no âmbito das leis de financiamento de campanha. É racista, machista, misógino, negacionista em relação aos efeitos climáticos e à Covid. Está voltando ao governo, pois foi presidente dos Estados Unidos em 2017-2021, quando perdeu a eleição para Joe Biden. Ele assume o governo dia 20 de janeiro de 2025. Sua campanha centrou-se na palavra de ordem, os Estados Unidos serem grandes de novo. Ele sabe que os Estados Unidos está perdendo a corrida para a China, que em breve se tornará a maior potência mundial. Visando o objetivo de transformar os Estados Unidos em grande de novo, ele articulou seu plano de governo em torno de 5 propostas. É expulsar já no primeiro dia de governo milhões de imigrantes que tomam os empregos dos norte-americanos. América para os americanos, disse ele na campanha. 2. Taxar os produtos importados de 20% a 60% para os Estados Unidos voltar a se industrializar. 3. Desburocratizar e rever impostos. 4. Rever todas as leis de defesa do meio ambiente e ficar fora do Acordo de Paris, que definiu datas para os países tomarem medidas de defesa climática. 5. Acabar de imediato com a guerra da Ucrânia. Quais os problemas dessas promessas, Expulsar imigrantes? Criaram o maior problema na economia. São os imigrantes que estão no dia a dia de fazer a economia funcionar. Estive ouvindo um pesquisador que morou nos Estados Unidos, e ele contava que ia de uma cidade para outra, tomava a condução e se hospedava em hotel e não tinha contato com nenhum norte-americano. Motoristas, atendentes de hotel, faxineiros, camareiros, tudo imigrante. Se não tiver cidadania americana, ou seja, os ilegais, melhor para a economia, porque eles aceitam qualquer trabalho por qualquer preço. Se fizer isso, há setores da economia que simplesmente param, e a classe trabalhadora que levará ferro, imigrante ou não. Vamos ver como vai resolver essa bravata. 2. Taxar os produtos importados. Há setores da economia americana que são completamente dependentes da China. Por exemplo, equipamentos sanitários, microchips e minerais extraídos de terras raras que são usados na fabricação de automóveis ou armas. E a China já avisou, se os Estados Unidos taxarem, podem cortar o fornecimento e também taxar os produtos que importam dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos exportam soja e milho para a China, caso a China deixe de importar dos Estados Unidos, o beneficiário será o Brasil. Se ele taxar os produtos importados, todos os países farão o mesmo. A presidente do México já avisou que não deixará barato, pois o México tem o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos. Novamente, a classe trabalhadora dos Estados Unidos ou dos outros países é que levará o maior ferro. Desburocratizar e rever impostos. Imagina, o secretário responsável dessa área será Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, conhecido dono do Twitter. É estranha a proposta de desburocratizar, pois os Estados Unidos é conhecido como um dos países menos burocráticos do mundo. O X da questão é rever os impostos. No seu primeiro mandato, Trump foi um pai para os ricos, diminuiu os impostos dos principais setores da economia. Desta vez, para não ficar mal na fita, ele sugeriu que pode reduzir os impostos sobre gorjetas de garçons, garçonetes e motoristas. Essa proposta atingirá principalmente os imigrantes. Veja só que bonzinho. Rever os acordos climáticos. Aqui enfrenta pelo menos 2 problemas. Há países que estão levando a sério algumas medidas de enfrentamento da crise climática, pois os estudos estão mostrando que regiões podem desaparecer por furacões, maremotos e chuvas torrenciais. E alguns desses países se negam a comerciar com quem não respeita as exigências em relação ao meio ambiente e aos agrotóxicos. E 2024 deu um alerta para todos.
Os avisos foram ignorados. E diante de tragédias como as enchentes do Rio Grande do Sul, a seca extrema na Amazônia pelo segundo ano consecutivo e a ocorrência de 3 furacões simultaneamente no Atlântico Norte, um fato inédito, há quem diga que as previsões estão sendo até conservadoras. Muito pior virá. É o que reforça um recente artigo publicado numa revista chamada Biociência. Cientistas se mostram assustados com os eventos climáticos extremos que têm ocorrido desde o ano passado e bradam que vivemos tempos perigosos. Estamos à beira de um desastre climático irreversível. Trata-se de uma emergência global, sem dúvida. Grande parte da própria estrutura da vida na Terra está em perigo. Estamos entrando numa nova fase crítica e imprevisível de crise climática. Então, quando essas catástrofes se abaterem em diferentes áreas dos Estados Unidos, ele vai repensar, provavelmente, a sua proposta, né? Acabar de imediato com a guerra da Ucrânia. Nós ficamos na torcida, mas aqui é um problema. Os Estados Unidos mantêm sua hegemonia no mundo, graças principalmente ao seu poderio bélico. O imperialismo norte-americano sempre se sustentou no aparato militar. De acordo com o Pentágono, os Estados Unidos têm 865 bases militares em cerca de 30 países, o que representa 95% de todas as bases militares no estrangeiro. A China está financiando a construção de uma base no Camboja. A chamada guerra da Ucrânia, na realidade, é uma guerra dos Estados Unidos e países da Europa que fazem parte da chamada OTAN contra a Rússia. Mas a Rússia conseguiu superar os bloqueios e avançou sobre territórios historicamente de população russa na Ucrânia. O fim da guerra não é uma decisão dele, mas do complexo industrial que ganha milhões com a guerra. De qualquer forma, de ambos os lados, da Ucrânia e da Rússia, é a classe trabalhadora que está morrendo nos campos de batalha. Em relação à Palestina, ele diz que Israel deve acabar logo que começou, o que pode significar que dará mais apoio para Israel ocupar toda a Cisjordânia e avançar o genocídio contra a Palestina. Neste momento, Israel continua o genocídio com o total apoio do governo Biden. O Hezbollah foi isolado com a queda do regime sírio, pois não tem como o Irã ajudar o Hezbollah, pois a ajuda passava pela Síria. A classe trabalhadora de toda a região está ameaçada. Inclusive, circula que Biden pensa, antes de sair, atacar o Irã, que é um espaço de resistência, né, contra o imperialismo norte-americano na região e é aliado da China. Como Trump deixou claro que a disputa atual é contra a China, fará de tudo para atacar os aliados da China, o que ampliará a guerra no Oriente Médio. O mundo está duplamente ameaçado pelo irresponsável presidente dos Estados Unidos e pelas mudanças climáticas. Os ricos nessas circunstâncias conseguem se virar. Eles se viram, né? O ferro é todo na classe trabalhadora, que, como no poema de Carlos Drummond de Andrade, vive a situação e sempre se perguntando, e agora, José? Então vamos lá? E agora, José? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre,
sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais, José. E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde?